eu sou o engenheiro Ricardo Kish, engenheiro civil. Estou chefiando atualmente a divisão de Ciência e Tecnologia. Nós temos hoje o prazer enorme de receber o almirante Elcio, engenheiro naval e professor, que veio nos brindar com uma palestra sobre transferência de tecnologia. O almirante me deu um currículo aqui, mas ele é bastante extenso, de forma que eu só vou citar alguns. Por exemplo, ele tem o título e distinções acadêmicas de Master of Science in Civil Engineering, Massachusetts Institute of Technology, 1964, do MIT. Engenheiro naval do Massachusetts Instituto do MIT também. Eleito membro da Sociedade Tau Beta Pi, por ter se mantido no quinto superior de nossa classe no MIT. Prêmio Hughes, Escola Naval de 1956, concedido ao guarda-marinha com melhor desempenho em navegação astronômica e instrumentos náuticos. Depois tem aqui também uma extensa carreira profissional, que a gente vai aqui pedindo escusas de dispensar, porque é grande mesmo. Missões no exterior, artigos e livros publicados, uma série de 12 artigos na Revista Marítima Brasileira entre 2006 e 2014 sobre projeto e construção naval, tecnologia, desenvolvimento e defesa. O livro A Busca de Grandeza da Marinha, Tecnologia, Desenvolvimento e Defesa, publicado pela Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha em dezembro de 2014. E o artigo sobre a transferência de tecnologia, publicado na revista Navigator, em 2014, na qual o almirante vai discorrer com maior extensão no caso. É membro de sociedades técnicas e também tem os seus dados pessoais. Então, é com imenso prazer que a gente recebe aqui o almirante. Mas, antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de lembrar que essa palestra está sendo gravada e quem for fazer pergunta, eu pediria, por favor, dizer o nome e o local de trabalho, se for o caso, né, para que não prejudique a própria gravação. Se não falar no microfone, nós vamos ter um microfone aqui que a gente vai levar até a pessoa e ela então diz o nome. Porque se não falar no microfone, a pergunta, a resposta do almirante vai ficar gravada e vai sair sem sentido, porque não está se ouvindo a pergunta, né? E outra coisa também, quem quiser também obter a gravação, o CD, é só deixar passar um tempo, uma semana, uns 15 dias, depois de editado, é só trazer um CD, trocar aqui com o da gravação. Então, sem mais delongas, eu deixo aqui a palavra com o engenheiro naval. Meus senhores, minhas senhoras, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem daí? Todos? Porque eu falo um pouco alto. Então, se eu for falar no microfone, talvez fique alto demais. Para gravar. Sim, pode gravar. Estão me ouvindo bem agora? Muito bem. Boa noite. Antes de mais nada, eu agradeço a presença de todos, que depois de um dia de trabalho, ou de um dia de estudos, tiveram a paciência de vir até aqui para me ouvir. Eu espero que esse tempo que estaremos juntos seja útil a todos nós. A mim eu sei que será útil, porque eu fui professor também durante 10 anos na USP e cheguei à conclusão de que quem sempre aprende mais é o professor, principalmente com as perguntas e os comentários que os alunos fazem, não é? De modo que essa palestra eu vou adotar um estilo um pouco, talvez, fora do comum. Eu projetarei slide por slide. Deixarei o slide na tela durante cerca de 30 segundos para que os senhores possam ler e gravar até certo ponto. A partir daí, eu peço que me façam perguntas ou que façam simplesmente comentários. Só que nós não poderemos nos estender muito, porque serão 26 slides.
de modo que eu imagino que, em média, nós devemos gastar cerca de, somando tudo, cerca de 3 minutos e não mais por cada um. Bom, feito isso, vamos começar. Isso aqui os senhores já leram, né? Muito bem. Então, também tenho que agradecer a Marinha, que é a minha mãe mestra, e a qual eu devo tudo que, o pouco que eu sei, eu devo à Marinha. Esse é o roteiro da nossa palestra. Já leram todos? Alguma pergunta sobre isso? Não, isso é apenas a introdução. A próxima. 3 definições atuais de tecnologia. Na realidade, no artigo, eu alinho 8 definições. E mais ainda poderia alinhar. O interessante é que, nota-se perfeitamente que para cada definição, é apenas um aspecto da tecnologia que é abordado. De modo que, para se ter uma ideia global do que é tecnologia, realmente é necessário, é conveniente, ler e meditar sobre as 8 definições. Eu coloquei apenas 3 aqui para mostrar a diversidade de aspectos, dependendo do enfoque. Percebe-se bem que esses 2 aqui são aspectos assim mais específicos. E o segundo é um aspecto global, né? A soma dos meios com os quais os grupos sociais, a soma dos meios, conseguem os objetos materiais de suas civilizações. É justamente, todas são importantes e as outras 5 que estão no artigo também são. Mas por aí a gente já percebe que há vários enfoques. E para um país como o nosso, que aspira legitimamente, tem toda a possibilidade de ser grande, forte, bem desenvolvido, todos esses aspectos devem ser observados. Mas isso ainda não aconteceu. A ideia é que os senhores, que são mais jovens, contribuam para que isso aconteça. E o segmento de defesa e o segmento de engenharia, particularmente, são muito importantes nessa tarefa. Alguma pergunta? Alguma pergunta, algum comentário? Fiquem bem desinibidos, senão eu acabarei não aprendendo nada com vocês. A parte final, eu gostaria de chamar a atenção sobre sobre o último período, né? Sobre os 2 últimos períodos. Daí resultam efeitos importantes sobre decisões nacionais, em âmbito nacional, de países pouco desenvolvidos, ansiosos por reduzir seu atraso. É claro que nesse grupo nós estamos, né? Só que a ânsia em reduzir o atraso pode gerar problemas, erros. A busca por soluções rápidas muitas vezes é enganosa e leva ao pior caminho. Tem um comentário sobre esse. Boa noite, meu nome é Éden. Tecnologia, essa transferência de tecnologia, eu tenho assim, quando se fala em países, digamos assim, de centro, né, mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos, eu sempre tenho uma restrição muito grande a isso,
Porque os mais desenvolvidos não querem deixar de ser mais desenvolvidos. E os menos desenvolvidos nunca vão deixar se eles quiserem realmente aprender a tecnologia do outro. Então, a questão não é só esse caminho, né? A questão é como o processo se faz. Ele já é feito para que não haja realmente uma igualdade de conhecimento e igualdade de poder. Só para começar, né? Concordo. Exatamente, nós chegamos, concordo exatamente com você. E nós temos que arranjar um jeito de superar isso, mas saber quais são os obstáculos, né? E as outras 23 ou 22, os outros 22 slides, onde mostrar isso, vamos chegar a esse ponto. Eu gostaria que vocês olhassem com bastante cuidado este slide, porque ele é básico para todo o restante da nossa exposição e análise. Se quiserem, leio duas vezes, porque essa é a base, é o aspecto central. Muitas conclusões que nós tiraremos se basearão no que está escrito aí. Perguntas? Comentários? Tem uma pergunta. Poxa. Eu já vi expressão. Boa noite, meu nome é João Augusto, trabalho na TEC, também trabalhei na Marinha. Uma vez eu ouvi uma expressão que a soja é tecnologia. E quando a gente pensa no produto da soja e produzida na Embrapa e exportada, ela se caracteriza como tecnologia, embora seja um produto natural da natureza? Aí eu me baseio naquela segunda definição. A segunda definição de tecnologia, segunda entre as três, né? Mas, na realidade, isso pode haver 10 ou 12. Eu colhi 8 nas mais diversas fontes. A tecnologia é o resultado de esforços de grupos sociais para produzir os bens materiais de que precisa. Então, segundo essa definição, que eu acho que é muito justa, só que ela é geral, sem dúvida alguma. A soja, qualquer coisa que se produza, que se consiga com o nosso próprio esforço, principalmente com a nossa, eu não gosto da palavra criatividade, mas com a nossa inventividade e trabalho, é tecnologia. Concordo. Bom comentário. Mais algum comentário? Almirante, Ricardo aqui do Clube de Engenharia. Esse último parágrafo, para ser construída essa cadeia tecnológica requer capital, organização, materiais, esforço e talentos em vários níveis. Não há algumas exceções? Por exemplo, eu me lembro logo daquelas lâmpadas de plástico colocadas nos telhados lá em Minas Gerais, e teve uma repercussão enorme, muito mais no exterior do que no Brasil. E aí praticamente não houve materiais, né? E também não houve recursos para... Isso é considerado uma tecnologia? Eu não estou aprendendo bem. O que você está se referindo a lâmpadas? Ele inventou a lâmpada com água colocada numa garrafa PET e colocou no telhado. Sei. E aí a luz incide ali e ilumina todo o interior de uma casa. No caso mais geral, que eu me referi também, isso é uma tecnologia, né? Na realidade, até mesmo o homem da pedra lascada, da pedra polida, já começou a ter uma certa tecnologia. O que ele criou, né? Criou algo que não existia e que era necessário e útil à sua subsistência, né? Então, nós vamos desde os casos mais triviais até os casos mais complexos, né? Certo. Muito bem. Agora, os casos mais complexos é que, quanto maior a complexidade, maior o número de esforços, talentos, organização, métodos, capital financeiro, né? Problemas
diplomáticos, depois nós voltaremos a isso, até problemas diplomáticos, tudo isso influi. E o importante, uma coisa que nós brasileiros não estamos acostumados, é que não raramente inclui sucessos. Quem lê bem sobre isso, quem costuma estar lendo sobre isso, vê frequentemente a casos em que anos e anos de esforços são investidos, muito dinheiro é investido, e no fim decide-se parar, porque chegou-se a um deadlock, que isso que por ali não vai. Outras vezes as questões são mais trágicas, né? Por exemplo, quando os russos estavam desenvolvendo foguetes, né, na corrida espacial com os Estados Unidos, eles estavam na frente, né? E cada vez usando foguetes mais potentes. Mas num desses disparos, né, que foi boa parte do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, houve uma explosão, matou uma quantidade enorme de oficiais generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Só que eles absorveram isso e continuaram, né? Outro caso que todo mundo lembra, hoje em dia todo mundo celebra a corrida espacial, etc., os feitos da NASA. Mas veja quantos pilotos, quanta gente morreu em 2 ou 3 ocasiões, né? Então, os insucessos a que eu me refiro, pode ser insucessos financeiros. Às vezes você faz uma coisa e gasta-se muito dinheiro e, no fim, não rende financeiramente o que se esperava. Outras vezes não se obtém o desempenho que era necessário. Então, há todo tipo de insucesso, inclusive aqueles trágicos a que eu me referi agora. E nós, brasileiros, nós somos muito otimistas. É bom ser otimista, mas até certo ponto, né? Porque se for otimista demais, logo no primeiro tranco desiste. Não se pode desistir. Transações envolvendo tecnologia. Perguntas ou comentários? Bem, então eu farei alguma pergunta ou algum comentário? Por favor, perguntem, eu quero aprender com vocês. Às vezes não aprendo na hora, mas depois vou para casa e fico pensando no que me perguntaram e aí sou obrigado a ler mais, estudar mais, meditar mais. Eu vou fazer um comentário em cima. Pois não. Pois não. Então, o que é absorver tecnologia? Obter alguns elos na cadeia tecnológica que a gerou. Veja que essa cadeia vai desde os casos mais complexos, vai desde a ciência pura, ciência aplicada, passa por uma quantidade enorme de dados empíricos, dados teóricos, invenções de aparelhagens, está certo? Testes intensos, certo? E depois organização, métodos, industrialização, capitais para poder levar isso adiante. Então é uma longa cadeia. E mais, e nessa cadeia toda, tem que haver talentos de todo tipo. Quando se fala em talentos, numa sociedade ainda um pouco elitista como a nossa, elitista, na minha opinião, no mau sentido, né? A gente só pensa em mestres e doutores. Eu tenho muita satisfação em ter tido a oportunidade de ter 2 graus de universitários de pós-graduação no exterior e tal, mas acontece que quando eu fui trabalhar na prática, eu vi o seguinte, que na realidade eu descobri uma porção de gente em vários níveis, desde operários até técnicos, está certo? Que eles tinham realmente um talento extraordinário para aquilo que iam fazer. E sem eles eu não faria nada. E aquilo, evidentemente, o que aconteceu comigo é o que acontece com todo mundo. Então, nós não podemos ser... Nós temos que construir uma sociedade em que haja gente boa em todos os níveis. E é isso que ocorre nos países que progrediram, né? Inclusive nos países mais antigos, como a Alemanha, etc., até hoje ainda existe aquela tradição de passar de pai para filhos, né? Um dos maiores estaleiros produtores de navios de guerra na Alemanha, o que eu verifiquei é que havia uma quantidade grande de técnicos em vários níveis, cujos pais, cujos avós eram daquele métier também.
Isso é uma coisa que... Então, nós temos que realmente pensar desta maneira. Agora, o que acontece? Num país que está querendo se desenvolver, a primeira coisa que todo mundo... É necessário produzir as coisas no país, pelo menos, não é? Substituição de importações, não é? Produzir as coisas no